Glória a Deus. Boa tarde, né? Boa tarde. Graça e paz, amém? Aleluia. Deus é bom, amém? Em todo o tempo, não é verdade? Em todo o tempo. Ele não está condicionado à estação, ele não está condicionado ao humor, mas a Bíblia fala que é em todo o tempo. Aleluia. Em todo o tempo. Aleluia. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19. Aleluia. 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 Desculpe, irmãos, é Salmo 127. Desculpe. Deus é bom. Salmo 127, versículo 1 também. Aleluia. Aleluia. Todos encontraram? Eu queria que vocês fechassem seus olhos e que vocês orassem comigo. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esta tarde. Porque tem sido um dia abençoado, Pai. Tem sido um dia bem abençoado, Pai. Porque sabemos que quando nos expomos à Tua palavra, Pai, é impossível sairmos da mesma maneira, Senhor. Porque a Tua palavra tem a capacidade de sair e produzir o resultado para o qual foi estabelecido. E não é diferente nesse momento sobre nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra está correndo velozmente em nosso favor, Pai. Em favor de todos aqueles que querem acolhê-la com mansidão, Pai. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos acolher com mansidão a palavra em nós implantada, para que ela produza resultado em nossas vidas, Pai. Por isso opera na vida de cada um de nós, Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam abertos, Senhor, para que a gente possa compreender, através do Teu Santo Espírito, aquilo que o Senhor quer trazer para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Salmos 127, versículo 1, irmãos, diz assim: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede ao sono àqueles a quem Ele ama. Amém? Aleluia. A palavra que o Senhor trouxe para mim, para a gente estar compartilhando hoje à tarde, irmãos, diz respeito a entendermos, irmãos, que tudo deve ter o Senhor tomando parte nos negócios da nossa vida. Ele deve estar presente em tudo que diz respeito às nossas vidas. Amém? Hoje pela manhã a gente falou um pouco sobre isso. Sobre o que Ele pode fazer por nós. Mas agora Ele está colocando diferente. Diz respeito a escolhas. A gente vai falar hoje aqui à tarde sobre escolhas. Mas antes disso a gente tem que entender que tem o Senhor participar em tudo das nossas vidas. Ele diz que não adianta o construtor da casa. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Ele está querendo dizer, em outras palavras, irmãos, que se ele não estiver no negócio, não adianta. O seu trabalho vai ser em vão. Em outras palavras, ele não vai produzir, você não vai conseguir produzir o resultado que você está desejando se ele não estiver no negócio. Mas para isso, a gente tem que entender e clamar o favor de Deus sobre nossas vidas para trazer direção. E lá em Gálatas 6, isso diz respeito, quando a gente obedece, a um princípio de semeadura. Que eu queria que vocês também abrissem lá. Gálatas 6. Para que a gente possa entender com mais clareza. Gálatas 6, versículo 7 diz assim:
Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Ou seja, nós lemos aqui que Deus tem que estar presente em tudo na nossa vida. Porque vai ser em vão o nosso esforço se Deus não estiver tomando parte das nossas escolhas. Mas ele fala também que nós devemos ter consciência, não deixar. Ele fala, não se engane. Porque tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. É um princípio universal. Independente de eu ser cristão ou não, isso vai acontecer na minha vida e na vida de quem faz. E são diversas as referências que a Bíblia fala a respeito da semeadura. Se eu semeio violência, eu vou colher violência. Uma certa vez estava Pedro com Jesus, no momento que ele estava prestes a ser preso, e Pedro arrastou uma espada, se não estiver enganado, e ele cortou a orelha de um guarda, de um centurião. E Jesus disse que ele corrigiu ele, repreendeu ele, disse que quem com ferro fere, com ferro é ferido. Justamente trazendo à tona essa questão da semeadura. Ou seja, se eu semeio coisas boas, eu vou colher coisas boas. Mas em contrapartida, se eu semeio coisas erradas, eu vou colher coisas ruins também na minha vida. Então é algo que todo mundo passa e sofre as consequências dessa semeadura. Você veja, perceba que aquelas pessoas que andam fazendo violência no mundo, elas sofrem violência. Elas morrem de forma bem violenta também. Porque é um princípio. Mas a gente deve entender e ter consciência disso. E o ato de semear ou deixar de semear diz respeito a escolhas nas nossas vidas. E existe um versículo também que fala sobre isso, que é lá em Isaías 1,19. Vamos abrir lá, que era o que eu queria falar com vocês, para a gente começar a entender melhor. Isaías capítulo 1, versículo 19. Aleluia. Diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois é o Senhor quem fala. A gente vê aqui que está relacionado uma escolha relacionada ao princípio da semeadura. Quando você escolhe obedecer, ele diz, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas em contrapartida, né? Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. E isso diz respeito à escolha, irmãos. A que escolhas a gente tem feito na nossa vida? Porque muitas vezes a gente escolhe determinadas coisas e a princípio eu acho que nem entende que aquilo não é um caminho bom para nós. Mas a Bíblia diz que as escolhas vão determinar o nosso futuro. O nosso futuro ele é resultado daquilo que a gente está fazendo agora, no presente. Mas algumas pessoas andam de forma desapercebida, como até tem uma música no mundo que diz que deixa a vida me levar, e ela acha que aquilo que vem para a vida dela é o destino dela, que ela não precisa escolher, que aquilo está chegando a ela porque aquilo é que é a vontade de Deus para a vida dela, mas nem sempre é isso, irmãos. O diabo, ele anda ao nosso derredor, a Bíblia diz, querendo um momento para nos tragar e nos enganar da mesma forma. E cabe a nós estarmos sensíveis no Espírito para discernir as estações que a gente está vivendo. Porque se você não estiver sensível, irmão, você vai cair. Cair em quê? No engano. No engano do diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo ele arma astutas ciladas para a vida da gente. E cilada não é algo que parece ser ruim. A cilada, uma cilada, aparentemente, ela parece ser algo normal. Algo que não tem perigo. Mas, na verdade, que o resultado e a intenção que está por detrás é só trazer dano para a vida da gente. Por isso que a gente precisa estar com essa consciência. E a gente entende que a vida é feita de escolhas. E você pode dizer, você tem alguma referência na Bíblia de pessoas que tinham um destino traçado de que forma? De seguir e atingir determinado objetivo e ele foi frustrado? Tem, irmãos. A Bíblia fala de muitos deles. Um exemplo é de Adão e Eva. Adão e Eva não foi destinado por Deus, o propósito de Deus não era que eles morressem. Era para que eles vivessem no jardim do Éden. Outro exemplo é Esaú. Esaú, ele era o primogênito.
Ele era o primogênito da casa de Isaac. Eu não sei se vocês sabem, eu acredito que todos saibam disso. E por ele ser o primogênito, existia vários benefícios que estavam previstos na lei de Israel para um filho primogênito. Até, eu não sei se vocês sabem, até no momento de repartir uma herança, o que era o primogênito recebia mais herança do que os demais irmãos. Existia uma bênção toda especial, uma bênção do pai para o filho, para aquele primogênito. Por quê? Porque ele ia suceder a direção da família. Ele é quem ia ficar cuidando de toda a família, dirigindo toda a família. Havia uma posição de honra. E a Bíblia fala que Esaú desconsiderou isso. Desconsiderou essa bênção da parte de Deus, da primogenitura. E vocês percebam que todo momento, por causa dessa escolha de Esaú, o futuro dele foi mudado. Se você for ler em determinados evangelhos aí, como Mateus, você vai ver que Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E era para ser como? O Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Perceba que o futuro dele foi mudado por causa de uma escolha. E eu não sei se vocês sabem, a escolha foi um prato de sopa. Aí você pode dizer, e pode, irmão, perder uma bênção de Deus por causa de um prato de sopa? Ele perdeu. A Bíblia diz que foi por um prato de um guisado, de uma carne guisada. Um prato de lentilhas, né? Também fala em algumas versões. E você diz, é por causa da comida? Não, mas por causa da postura que estava dentro do coração dele. Que consideração ele dava à palavra de Deus. Que atenção ele dava às promessas de Deus. E isso fez mudar todo o futuro dele. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, para que a gente esteja sensível, irmãos. Porque as coisas estão acontecendo, as oportunidades elas estão acontecendo. Deus tem a capacidade de remir o tempo nas nossas vidas, mas para isso a gente precisa estar sensível. Hoje pela manhã a gente falou muito sobre isso, de estar sensível no Espírito. Sensível para quê? Sensível para saber lidar com as coisas, as questões diárias da nossa vida. Sensível para estar sabendo que decisões tomar. Sensíveis para saber como proceder, como orar, como buscar a Deus. Nós precisamos disso. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Então nós devemos andar em direção. Não estarmos dispersos. Mas a gente possa de fato estar vivendo o melhor de Deus para a nossa vida. Nessa estação. Porque todos nós sabemos que na vida da gente ela é composta de estações. Há momento, a Bíblia diz, de você semear. Há momento de avançar. Há momento de recuar. Há momento de colher. Há momento de plantar. E para tudo isso a gente precisa estar discernindo, irmãos. Porque se você não entender, você pode se inquietar de tal forma que você abra mão dessas bênçãos. Tem determinadas bênçãos que Deus tem planejado para nossas vidas que elas não vão acontecer no mesmo dia. Elas vão ser construídas em nós, através do Espírito Santo. Por meses, por anos. Por exemplo, aquele que pediu a Deus uma formação, que ele pediu, Senhor, me dá a oportunidade de eu conseguir passar num vestibular para uma formação, eu não sei, em letras, em pedagogia, em contabilidade. Você sabe que você nunca vai se formar em um dia, nem em uma semana. Mas Deus lhe abre a porta para que você entre numa faculdade e lhe dá a condição para que você vá conquistando espaço a cada dia. E você, depois de 4 a 5 anos, você, de fato, e de direito, você vai ser um contador, vai ser um pedagogo. E não é diferente em outras áreas da vida da gente. Mas para isso você precisa estar sensível. Um curso a gente está sensível porque já diz. O curso começa em 1º de janeiro de 2012 e vai terminar em 1º de janeiro de 2016, por exemplo. 4 anos, se for 4 anos, 2016. Você já sabe que vai ter o dia de início e o dia do fim. Mas nem tudo na vida você vai saber quanto tempo vai passar por isso. Uma aprovação você não vai saber quanto tempo vai isso. E você precisa estar sensível para que você não faça nada de errado, de forma que isso não venha comprometer com o seu futuro. Então precisamos estar sensíveis a isso. É como o Senhor falou, a quem eu comparo essa geração. Ele disse, é como aquelas crianças que estão na praça, que você canta uma música para elas sorrir e elas choram. Ou então canta uma música fúnebre e elas se alegram.
Ou seja, as pessoas não estavam, Jesus dizendo, essa geração ela não consegue entender o que elas estão passando. Elas não estão conseguindo discernir o que elas estão passando. E por isso estão deixando de aproveitar. Então temos que estar com consciência, irmãos. Temos que estar sendo guiados e inspirados para que você não venha perder nada. Outro exemplo, se você for olhar a vida de José do Egito, quando Deus deu aquela revelação em sonhos a ele, dizendo que ele ia ser um dos maiores da casa dele, perceba quantos anos não demorou para que aquilo fosse concretizado. Mas você não vê ele em momento algum na Bíblia, ele murmurando ou ele lamentando porque aconteceu isso. Você não vê na Bíblia dizendo, rapaz, eu inventei de falar o que Deus ia tratar comigo, agora eu estou nessa condição. Ele não vê, irmão. Ele seguiu firme no propósito. Ele se apegou ao propósito, àquela promessa. Assim como Abraão. Abraão, quando Deus se apareceu a ele, deu essa promessa que ele ia ser pai de uma numerosa nação, também aquilo não aconteceu da noite para o dia. E tanto é que a Bíblia fala que ele se lembrava, ele via sua condição. Que era a condição dele? Que ele já era avançado em idade. Tanto ele quanto a esposa dele. A Bíblia fala que a esposa dele já tinha até perdido o costume das mulheres. Mas a Bíblia diz que ele se lembrava. Toda vez que vinha a condição, ele também se lembrava que existia uma promessa. E a Bíblia diz que ele era fortalecido, ele glorificava a Deus e ele era fortalecido. E essa é a postura que a gente deve ter, irmãos. Se Deus prometeu algo a você, você toda vez que vem, que se levanta aquela condição, se lembre também que há uma promessa. Lembre-se que existe uma promessa também. O problema da geração hoje é que não está entendendo. O diabo ele vem tentar cirandar. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Mas ao redor das nossas vidas existe o Senhor. A Bíblia diz que ele, ao redor, o diabo está ao nosso derredor procurando um momento para nos tragar. Mas perceba que ele procura pessoas a quem ele possa fazer isso. Não são todas as pessoas que ele consegue fazer isso. Por quê? Porque essas pessoas que estão sensíveis, elas estão percebendo que isso é uma cilada do diabo para a vida. E para isso a gente tem que estar com consciência, firmados, os pés firmados na palavra, firmados no Evangelho. Para quê? Para que a gente não possa estar sendo conduzido por todo o vento. Que nem todo vento é o vento do Espírito Santo, irmãos. Existem muitas oportunidades que aparecem para a gente, que se apresentam como sendo muito promissoras, mas na verdade só nos conduz para a destruição. E foi isso que aconteceu com Esaú. Esaú poderia ter um futuro maravilhoso, ter sido evitado tanta coisa na vida dele, mas por causa de uma escolha, nesse livro pelo menos a história dele levou um destino totalmente diferente. Ele parou de ser citado como sendo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Ele passou a ser mencionado Jacó. E a gente vê a história de Jacó, que é uma história complicada, porque já existia uma perseguição em Jacó desde o seu nascimento. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jacó, quando nasceu puxando o pé de Esaú. E em cima disso criou um preconceito sobre a vida de Jacó, como que ele quisesse ser usurpador, tirar o direito do outro. Mas na verdade ele sofria desse preconceito, porque um dos significados do nome dele é esse. Mas a Bíblia diz que ele era uma pessoa perseverante. Em que sentido, irmãos? Porque ele buscava as promessas de Deus. Perceba que em toda a história, quando conta essa história de Esaú e dele, ele sempre estava procurando a bênção da primogenitura. Enquanto Esaú não valorizava essas promessas de Deus, ele dava muito valor. A Bíblia não fala, mas eu acho que ele não fez essa oferta só uma vez, quando Esaú chegou a ele. Eu acho que ela não menciona, mas por diversas vezes ele, pela atitude que ele colocou, quando ele chegou que ele preparou essa comida que Esaú pediu, e ele colocou logo a opção, se você me trocar comigo a bênção da primogenitura, eu te dou. Então prova que existia interesse, ele sempre estava pensando nessas promessas. Ele tinha o desejo dessas promessas. E outro momento, como a gente vê, quando ele estava no deserto fugindo de Esaú, porque o pai dele tinha abençoado ele e não Esaú, a gente percebe que quando ele teve aquela visão dos anjos subindo e descendo naquele lugar, que ele segurou o anjo, é uma prova que ele tinha convicção das promessas de Deus. Que elas, se forem ditas,
Deus velaria para cumprir aquela palavra, aquela promessa. Ele tinha essa convicção. Tanto é que o anjo disse, acho que você já leu essa história, estou parafraseando ela. O anjo disse, me liberte, porque o dia já está raiando. E ele disse, eu só vou te soltar quando você me abençoar. E a Bíblia fala que ele tocou na coxa dele, mas abençoou ele. E você pode dizer, ele saiu, passou a andar mancando. Mas ele não deixou perder a bênção dele. E essa é a postura que a gente deve ter, irmãos, com relação àquilo que Deus prometeu. Se Deus prometeu algo para você, você não desista, irmãos. Não desista. Escolha a palavra. Escolha a promessa. Muitas coisas na minha vida aconteceram e eu recebi muitas bênçãos porque eu perseverei. Para a glória de Deus. Foi para a glória de Deus. Coisas que para mim, aparentemente, você poderia dizer, Edir, isso é impossível. É o impossível. Como eu estava dizendo a Jailma quando eu estava vindo hoje para cá, para a igreja com ela. E eu dando a ela o exemplo, eu falando para ela que Deus ia abençoar ela com um carro. Aí ela olhou para mim e fez, mas é para o futuro. Eu disse, você não está exercendo fé. Aí ela disse, mas não, aqui não é agora. Eu disse, não é porque você não crê. Porque se você crer, vai chegar. E eu digo isso, irmãos, por testemunho próprio. Porque eu não tinha na época um veículo novo. E o Senhor começou a tratar comigo. Eu disse, Senhor, eu queria tanto um carro novo. E comecei a pedir em oração e agradecer. Sempre que eu via aquele veículo que eu desejei, eu dizia, obrigado, Pai, pelo meu veículo. O Senhor satisfaz o desejo do meu coração. E muitas vezes, tanto é que minha esposa também começou a pegar junto comigo. Sempre que ela viu o carro, eu dizia, obrigado, Pai, porque a gente vai ter um carro semelhante àquele. E a gente foi agradecendo. E quantos sabem que o diabo lança na nossa mente coisas para nos desestimular? Lança, irmãos. E determinado dia, quando eu ia passando de frente de uma concessionária, que eu vi o carro lá debaixo lá do pátio da concessionária, o diabo veio na minha mente e disse, você é muito atrevido, querer comprar um carro novo. E eu fiquei calado e me entristeci porque ele veio me mostrar a minha condição. Mas eu disse, glória a Deus, porque para tu, Senhor, nada é impossível. E quando eu estava um dia na igreja, chegou a irmã e disse, desse jeito para mim, o Senhor está dizendo que quando você passar de frente à concessionária, pode olhar e se alegrar, porque o carro é seu. E sabia que foi o que aconteceu, irmão? O carro chegou. Para a glória de Deus. E ele vai chegar, irmãos. O seu sonho vai chegar. Mas para isso você precisa estar sensível, irmãos. Você precisa crer. Você precisa não ceder, irmãos. O problema nosso hoje é que nós sabemos que nós temos a palavra verdadeira. Nós sabemos que nós temos o Deus que tudo pode fazer. Mas muitas vezes nós não temos a disposição de enfrentar. Estamos duvidosos para agir. Ter uma atitude correspondente. Enquanto que aqueles que não têm dúvida acerca de nada estão fazendo tudo aí nessa terra. Perceba esses que vendem drogas, esses que estão roubando, eles têm consciência, irmão, de que as coisas que eles estão fazendo são erradas. Mas pergunte se falta inibição para eles. Pergunte se existe timidez para eles fazerem essas coisas erradas. Só que o contrário acontece conosco. Muitas vezes a gente fica tímido. E a palavra de Deus diz, por que sois tão tímidos? Sejam ousados. Deus quer você em ousadia, irmãos. Ousadia é a palavra certa. É aquela palavra, se você tem a promessa, irmãos, não abra. Não abra espaço. Porque a Bíblia diz que Deus vela em cumprir com a sua palavra. Se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você é legitimado para que as promessas aconteçam na sua vida. Nada vai te parar, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que nem as portas do inferno prevalecem contra o reino de Deus. Ou seja, não vai ser o reino das trevas que vão parar, que vão conseguir resistir o andamento e a continuidade da expressão do poder de Deus. Não vai, irmãos. Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então a gente precisa acreditar. A gente precisa confessar. Tenha consciência daquilo que você está falando. Muitas vezes a gente está orando por coisas grandiosas. E a primeira vez que o diabo coloca aquele quadro na nossa vida, a gente quer lançar fora. Não lance fora, irmão. Se lembre da promessa.
Abraão, a Bíblia diz que ele era fortalecido se lembrando da promessa. Vinha o diabo com aquela mentalidade, você já está velho, sua esposa já parou o tempo de ter filhos. Mas ele dizia, peraí, houve uma promessa. Houve uma promessa. O Senhor apareceu a mim e ele me disse que eu serei pai de uma numerosa nação. Mas para isso você tem que estar com cuidado. Tem que estar sensível. Sensível para quê? Para que no momento dessa adversidade você não queira dar o jeitinho, como chama o jeitinho brasileiro. E a esposa de Abraão quis dar o jeitinho brasileiro. Abraão, o tempo está passando. Já era para fazer, já era para ter acontecido isso. Não é melhor você pegar a minha escrava, não. Ela vai te dar um filho. E perceba as consequências que trouxe porque não quiseram esperar na promessa, na manifestação da promessa. Aí você pode dizer, mas é porque demora. O tempo da demora, meu irmão, é o tempo da sua preparação. Não é de Deus. Perceba que se não aconteceu ainda é porque nós ainda não chamamos a existência. Não tivemos fé suficiente para gerar aquilo. E precisamos confessar, 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 confessar até aquilo se tornar uma realidade dentro do seu interior. Porque quando isso se transformar em uma realidade, vai acontecer. Quando você começar a ter atitudes correspondentes, a atitude é a expressão de que você está crendo. Aí você pode dizer, e aí, onde é que tem isso? Veja no dilúvio. Quando Deus falou com Noé que ele construísse a arca. Se ele tivesse ficado apenas esperando, não tivesse tido uma atitude correspondente, Deus não teria... Aquela atitude dele construir a arca, irmãos, foi uma expressão de que ele estava acreditando naquilo que Deus tinha falado para ele. E a gente vê que não faltaram pessoas para chegar para ele e reclamar com ele. Você é um louco. Que palhaçada você está fazendo, rapaz? Construindo uma arca que vai chover, que Deus vai mandar chuva nesse mundo. Alguns estudiosos dizem que naquela época, a própria Bíblia diz que não chovia, mas subia um vapor da terra todo dia. Então contrariava até os fatos naturais que aconteciam naquela época. Mas a Bíblia diz que ele continuou construindo e anunciando que o Senhor faria, que ia acontecer esse dilúvio. E a Bíblia diz que quando ele terminou de construir a arca, que ele entrou, colocou todos os animais e a sua família, Deus fechou, e o que foi que aconteceu? Começou o dilúvio. Ou seja, quando Noé se preparou, atingiu a condição de poder participar, usufruir daquele momento, começou o dilúvio. Outro exemplo na Bíblia é aquela viúva que estava passando fome, que o profeta chegou para ela e disse que pediu a ela para fazer um alimento para ela, e ela disse que não tinha nada, só tinha um restante de farinha. E ele pediu que ela fizesse para ele, e ela, em atitude de reconhecimento, porque cria que ele era um homem de Deus, um homem ungido, ela obedeceu. Depois ele disse, consiga vasilhas na sua vizinhança. E quando ela conseguiu as vasilhas, irmãos, a Bíblia diz que começou a chegar o azeite na vasilha dela. Então perceba, quando ela conseguiu se preparar, a bênção, o milagre entrou em manifestação. Tanto é, irmãos, que quando as vasilhas se acabaram, o milagre parou. Então o tempo de preparação é você quem diz o momento que o milagre vai começar a agir na sua vida. Então eu digo a você, o que é que você está esperando? Começa a falar, começa a se alegrar, começa a agir como a Bíblia diz, não andeis ansioso com coisa alguma, antes apresenta ao teu Pai em oração as tuas necessidades, com oração e súplica, dando graças, crendo que já recebeu, e assim será. Assim será. Ele diz, você já pode até começar a se alegrar. E eu acho tremendo as coisas de Deus, porque Ele lhe dá a condição de você se alegrar antes que a bênção aconteça. Aí você pode dizer, Diego, mas essa alegria é complicada. É complicada mesmo porque é sobrenatural, irmãos. Você tem que estar pegando junto com o Espírito. Mas eu quero lhe dizer que você vai se alegrar. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E você vai ser fortalecido. Você vai ser robustecido por dentro. Vai ser mais robustecido até o ponto que ninguém vai lhe parar. Você vai correr e você não vai cansar. E as pessoas vão dizer, mas como é isso? Como é isso? Você é só acontecendo esses levantes na sua vida e você vai superando e consegue caminhar. Como é que você suporta? É a força, irmãos, que está dentro de você.
Porque você não está olhando para a direita nem para a esquerda, irmãos. Mas você está olhando para o seu foco, para o seu objetivo. Não devemos, irmãos, estar dispersos. Se você sonhou isso, irmãos, vai ser assim. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu venho ministrar, eu tenho que falar esse versículo, que é Jeremias 29:11. Que ele diz que bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, irmãos. Esse versículo, todo dia eu me lembro dele. Todo dia eu me lembro dele. E todo dia eu me alegro com ele. Que são pensamentos de paz e não de mal, para me dar o futuro que eu desejo. Então Deus tem os planos para você atingir seus objetivos. Ele diz o que você deseja. Eu estou aqui para conseguir para você. Mas para isso a gente tem que estar sensível, irmãos. Diversas pessoas na Bíblia, por terem uma atitude de submissão, irmãos, de mansidão, de humildade, se sujeitaram àquilo que o Senhor estava falando e houve bonança para elas. Vamos ver alguns casos como esse? Aleluia. Hebreus 11:25. Aleluia. Deus é bom. Hebreus 11:25. Vamos pelo 24. Diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Amém? Perceba que Moisés foi um exemplo disso. Se você for analisar aparentemente, a Bíblia diz que ele desconsiderou, ele preferiu, ele achou preferível desonra a ter que estar experimentando das coisas do Egito. E existem coisas e momentos na nossa vida que a gente acha que não é a vontade de Deus, mas você tem certeza que você está fazendo o que é correto. Mas eu digo, permaneça, irmãos. Permaneça, porque como resultado disso que aconteceu com Moisés, dessa decisão dele de permanecer, sabe o que foi que aconteceu? Uma nação inteira foi liberta da escravidão. E se você for analisar, jamais ele deve ter pensado isso na sua juventude. Mas quando ele chegou à idade adulta, que ele creu naquela promessa. E você perceba que Moisés ele foi criado não no meio judaico, irmãos. Ele foi criado num povo egípcio, assim como Daniel, mas eles se mantiveram firmes. A Bíblia diz que Daniel orava todo dia naquele horário. Apesar de ele estar vivendo numa nação toda diferente, que não cultuava o Deus que ele cultuava, mas todo dia ele tinha aquele devocional com Deus. Da mesma forma, Moisés, quando ele saiu do Egito, a Bíblia fala que ele construiu no arraial de Israel a tenda do encontro. Que as pessoas que queriam se encontrar com Deus iam para aquela tenda. E tamanha era a intimidade que diz que quando ele chegava, a coluna de nuvem parava sobre aquele lugar. E todo Israel ficava observando Moisés ir lá se encontrar com Deus. Se encontrar com Deus. Já imaginou o que é isso, irmãos? E hoje, todo dia, ele está aqui dentro de nós. Moisés ia para uma tenda. Mas hoje a tenda somos nós. É em nós que ele está. Então você pode fechar seus olhos se quiser, nesse momento, e apenas fechar, e você já está na tenda do encontro. É a tenda do encontro, irmãos. Aleluia. Você pode achar pequeno, mas isso é tão grandioso, irmãos. Moisés desejou muito isso, viu, irmãos? Ele não entendeu isso. Tem até alguns pregadores que falam que quando chegar no céu, alguns vão dizer que Moisés vai chegar perto e dizer, rapaz, vão chegar, Moisés, como é que foi a experiência de você ver o mar vermelho se abrir? E ele vai dizer, rapaz, foi natural.
Agora me explica como é ter o Criador dentro de você. Aí sim, irmãos. Isso é sobrenatural. Esse é um mistério. A Bíblia diz que esse é um mistério que esteve oculto. O mistério já foi revelado, irmãos. A Bíblia diz que o mistério que esteve oculto pelos tempos é Cristo em vós, a esperança da glória. Pessoas quiseram entender esse mistério, só que esse mistério era grande demais para aquele tempo. Perceba que nem Jesus Cristo, quando Jesus se apresentou e dizia que era filho, o povo não entendia. Como é que você quer dizer que você é filho de Deus? Então você é Deus. Era isso que eles não entendiam na cabeça dele. Quanto mais Deus vinha habitar dentro de você, eles não entendiam isso. E hoje a gente tem tudo isso, irmãos, disponível. Agora a gente precisa usar. A timidez precisa sair do nosso meio. A princípio pode ser até desconfortável, irmãos. Porque existem coisas que não são confortáveis a princípio. Não foi confortável para Moisés passar por isso. Abrir mão de toda aquela regalia que ele tinha lá no palácio. Ele não vivia na periferia do Egito. Moisés vivia no palácio. Ele comia das iguarias do rei. Ele recebia a mesma instrução que os filhos do rei recebiam. Mas a Bíblia diz que ele preferiu. Ele considerou desonra para ele fazer isso. Então tem momentos que não é agradável. Mas eu quero lhe dizer que tem um peso de glória muito grande para a sua vida. Se você se colocar na posição, Senhor, eu sei que isso vai me levar àquele objetivo. Eu não vou ceder. Uma vez eu vi um jogador, um atleta, na Olimpíada dos Jogos de Inverno. Eu nunca me esqueci da frase que ele disse. Chegaram para ele e perguntaram, ele é uma celebridade lá no Canadá. Aí perguntaram para ele, o que é que você faz para se manter sempre centrado no seu objetivo, no foco? Ele disse, eu procuro me aproximar, estar próximo das pessoas que me colocam no foco. Aquelas pessoas que me tiram do foco, do meu objetivo, eu me afasto dessas pessoas. Já aquelas que me colocam no foco, que estão comigo, sempre me mostrando para aquilo, me levando àquele objetivo, eu estou perto dessas pessoas, para que ela me fortaleça. No momento que eu estou desanimado, a conversa que sai da boca daquelas pessoas é a respeito do propósito. E é esses aí é que eu estou perto. E eu me lembro do Salmo, que diz, bem-aventurado aqueles que não andam segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. De dia e de noite. E ele fala que o seu resultado será, ele será como árvore plantada junto a um ribeiro. Uma árvore plantada junto a um ribeiro, irmão, ela não sofre de necessidade, ela é suprida. Os seus ramos são fortalecidos. E a gente se lembra daquilo que Jesus disse, que eu sou a videira e vós sois os ramos. Mas o ramo precisa estar ligado. Precisa estar ligado. Se eu colocar um cordão aqui e apertar esse dedo aqui, a cabeça do dedo midinho, passar por alguns minutos, ele deixa de ser irrigado pelo sangue e ele morre. E quantos eu vejo aí cristãos que passam muito tempo sem buscar em nada de Deus e não percebe que ele está se enfraquecendo. Temos que estar juntos. A Bíblia diz que nós somos os ramos. O ramo tem que estar ligado. Jesus disse, sem mim vós não podeis fazer nada. E quando ele diz que é nada, quer dizer que tudo ele tem que estar dentro. Aí, mas Jesus vai se preocupar com isso da minha vida, do meu cotidiano? Sim. Se a Bíblia diz que ele se preocupa com tudo que diz respeito à nossa vida, nenhum sequer um fio de cabelo que cai da cabeça, ele está sensível para a gente. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que você, aos olhos de Deus, você é a menina nos olhos de Deus. Você entende o tamanho da complexidade de como você é importante para Deus? Perceba que quando acontece qualquer coisa, se eu assustasse qualquer um de vocês, a primeira coisa que vocês guardariam é os olhos. A gente fecha logo os olhos, para guardar os olhos. E nós somos preciosos para Deus. Deus disse que nós somos a menina dos seus olhos. Mas a gente tem que ter consciência de quem somos em Deus. Se você tiver consciência, irmãos, irmão, vai ser diferente. Vai ser um pipoco. Vai ser uma explosão, dunamis.
poder explosivo. Ninguém poderá te resistir, irmãos. A glória vai andar na frente. Ele vai à frente de você, irmãos. Os caminhos vão ser aplanados, mas vai ser aplanado à medida que você lança a palavra. É aquilo que diz, crie, por isso falei. Crie e falei. Crie e falei. A Bíblia diz, esses sinais seguirão os que creem. Não é os que sentem. Estes sinais seguirão os que sentem um arrepio. Não, irmão. A Bíblia não diz isso. Estes sinais seguirão aqueles que pulam. Não, irmãos. Não é pelo sentir, irmãos. Que teve um arrepio, teve um calafrio na coluna. Não é isso, irmão. Não é. Suei todinho, eita. Não, não é. A Bíblia não diz que esses sinais vão ser pelos sentimentos, irmãos. Nada está atrelado aos sentimentos. Não é pela ansiedade. Eita, estou com a mão suando aqui, estou nervosinho. Vai acontecer. Eu senti, minha mão gelou. Não é, irmãos. A Bíblia diz que é pelo crer. Pelo crer. E perceba que Deus está nos ajudando. Porque se tivesse que sentir, irmãos, ia ser mais difícil, sabia? Eu não sei se vocês percebem. É porque o sentir não está condicionado. Aí muitas vezes o ser humano quer colocar as coisas. Porque a visão que Deus nos dá é o que faz você receber. Mas a vista, perceba que são os nossos olhos que nos limitam. Perceba, você que tem algum desejo, você vê aquilo dentro do seu coração. Essa é a visão de Deus. Por quê? Porque é sobrenatural. Você se vê alcançando aquele objetivo, você se vê pregando, alcançando aquela família para Deus. Mas são esses olhos aqui que querem parar, gente. Quando você coloca os sentidos em operação, eles vão querer parar você. Se Abraão tivesse olhado para a condição humana dele, ele tinha parado, irmãos. Ele não teria um filho. E algo aconteceu de forma sobrenatural no físico dele, dele e de Sara. Porque a Bíblia fala que ele chegou em determinado momento, ele chegou numa cidade, e o rei daquela cidade se interessou por Sara. E Abraão, temendo que fosse morto por causa de Sara, da beleza de Sara, ele pegou e disse que ela era irmã dele. E você percebe que beleza pode haver numa pessoa de 100 anos. A beleza estética, a gente sabe que não pode. Ao ponto de fazer com que uma outra pessoa deseje. Eu não estou descaracterizando, mas eu estou dizendo assim, estou querendo mostrar para vocês o sobrenatural de Deus. Que Deus rejuvenesceu Abraão e Sara. Porque se a Bíblia diz que no dia que ele prometeu, ela já tinha 90 anos, e ele já tinha mais idade do que ela. E Deus, quando começou a agir, a tratar com a promessa dele, que eles começaram na caminhada deles, ele chegou nessa cidade e o rei dessa cidade se interessou por ela, ela não estava mais com o aspecto que ela tinha antes. Pelo menos eu não creio dessa forma. Algo fez despertar para aquele rei querer se interessar pela beleza dela. E era o agir de Deus já começando a trabalhar nos corpos dele. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele vivifica nossos corpos mortais, irmãos. Ele tem essa capacidade. Então eu não sei qual é o seu problema. É como eu estava com minha esposa orando pela vida de um tio meu. E ele está tomando uma medicação e a medicação faz com que ele soluce muito. E ele fica constantemente soluçando, ao ponto de passar 3 horas soluçando. É horrível. E a gente foi lá, lançou a palavra para a glória de Deus. Eu disse, e Estela chegou e disse, você crê que esse soluço para? Ele disse, eu creio. Ele disse, a gente vai orar e vai parar. E a gente orou, irmãos. E continuamos a conversar, o soluço parou. A glória de Deus, irmãos. E Estela falou, o soluço parou. Eu disse, Estela, o melhor não é o soluço ter parado, Estela. Porque se o soluço parou, o resto foi feito. Porque Deus não vai só tirar o soluço, irmãos. Perceba que Deus não vai fazer a bênção pela metade. Se ele fez o soluço parar, ele vai fazer o demais, irmãos. O que eu estou querendo dizer é que Deus vai completar aquilo que está precisando na sua vida. Então creia, irmãos. Creia. Veja. Comece a ver e alcance. Estenda a sua vista para longe. Eu ouvi uma vez um ditado que disse, eu não sei se foi Freud que falou,
que ele disse que ele se apoiou nos ombros dos grandes para que ele pudesse ver mais longe. Isso acontece, se aplica à vida da gente. Se apoie nos ombros de pessoas que querem que vê como você vê, para que você consiga ver mais longe. Não vá se apoiar, se associar a pessoas que veem diferente daquilo que você está vendo. Porque vai ser limitada a visão. Eu devo estar procurando? Tem, irmãos. É uma condição. Perceba que quem gosta de musculação vai para onde, irmãos? Academia. Academia é onde está concentrado as pessoas que gostam de halterofilismo. Halterofilismo, não é esse nome? Né? Eu acho que é isso. Então, da mesma forma, se você é cristão, é uma consequência, é um resultado. Se associa com quem está crendo com você, para que você veja mais coisas. A Bíblia diz que nesse momento que você está se associando com essas pessoas, cantando hinos, salmos, cânticos, você vai sendo cheio do Espírito Santo. Você vai sendo cheio, vai sendo cheio. E a sensibilidade vai chegando, e a ousadia vai chegando, irmãos. E de repente ninguém pode lhe parar. Não por causa de você, mas por causa daquele que está habitando dentro de você. Aleluia. Aleluia. Vamos lá em Filipenses 2, por favor. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Filipenses 2, versículo 5. Aleluia. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Aqui nós vemos outro exemplo do Senhor Jesus, que a Bíblia diz que nós devemos ter a mesma atitude de Jesus. É outro exemplo aqui que você vê que não foi. A Bíblia diz que ele se humilhou. Quando ele se esvaziou, ele se humilhou. Não foi algo comum para Deus, para Jesus Cristo naquele momento. Se a Bíblia diz que foi uma atitude de humilhação, ele se desfez da sua glória. Mas por obediência, a Bíblia fala. Por quê? Porque ele sabia o propósito pelo qual Deus tinha chamado ele. O que estava prometido para ele. Quantas vidas seriam resgatadas, ele não perdeu o foco. E é isso que nós devemos ter. Atitude. Atitude. Escolher a melhor parte. Escolher a parte. E a gente pode, aí você pode dizer, então quer dizer que eu vou me anular? E como é que dizem que eu sou livre e eu estou desse jeito? Isso é liberdade? E eu quero lhe dizer a você, irmãos, que liberdade não é ter o direito, é fazer o que quer, não. Aí você pode dizer, como assim? Eu posso fazer o que quer. Se eu sou livre, eu posso fazer. Não. Nossa sociedade é uma sociedade livre. Mas vá ali, chega ali e arruma um caixa eletrônico na frente do policial para ver o que é que vai acontecer com você. Você vai ser preso. Aí eu lhe pergunto, mas você não é livre? É. Mas você tem que cumprir princípios. Essa ideia de liberdade, de fazer tudo que dá na telha, como eles dizem, não é liberdade, isso é libertinagem. Libertinagem. Existem consequências quando você abusa da liberdade. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem por isso eu vou me deixar levar por todas elas. Por quê? Porque sofre consequências. Aquilo que eu falei no princípio, existe a lei da semeadura. Se eu fizer algo, ferir algum princípio que não seja bom para mim, eu vou sofrer as consequências. Eu não estou dizendo que Deus não vai nos perdoar, Ele vai nos perdoar, mas vai haver consequência na sua vida. Um exemplo disso é aquela pessoa que matou. Se ela matou, infelizmente, onde ela chegar, vão dizer, essa pessoa já matou uma vez. É uma consequência. Aí eu lhe pergunto, Deus perdoou? Perdoou.
Mas é algo que você vai sofrer essa consequência pro resto da vida. Quase sempre onde você chegar vai dizer, aquele cara já matou uma pessoa. E você precisa estar escolhendo. Outro exemplo que eu estava meditando um dia desse, eu disse, mas rapaz, Pedro sempre andou com Jesus e Pedro andava armado. Eu disse, rapaz, complicado, né? Pedro andando armado. Andava com Jesus e andava armado. Aí você pode dizer, onde é isso? Lá quando ele estava no Monte das Oliveiras, que o cara chegou, o polícia ele arrastou a espada, cortou a orelha do cara. Andava armado. E Jesus nunca disse para ele tirar a arma. Por quê? Porque era uma escolha que devia partir de Pedro. Se desarmar. Agora, quando coube a oportunidade, Jesus disse a ele, Pedro, em outras palavras, não faça isso não. Porque quem usa desse recurso vai sofrer consequência por esse recurso. Quem escolhe utilizar uma arma vai sofrer consequência da arma também. Por quê? Porque não dependia de Jesus. Era uma escolha que estava no coração de Pedro, se desarmar. E tem áreas na nossa vida que nós precisamos nos desarmar. Estamos caminhando com Jesus já há muito tempo, mas aquela área está guardada, está armada. Peraí, nessa área aqui não, por favor. Ainda não é o tempo. Aqui ainda tem muita coisa a ser resolvida. Sendo que você está subestimando o Messias. O Messias ele tem condição de aplanar. Uma das funções dele também é ser carpinteiro. Aí você pode dizer, esse Paulo nasceu torto aqui, vai morrer torto. Ele é carpinteiro. Ele tem a capacidade de aplanar, de endireitar o caminho dessa área. Mas precisamos deixar ele chegar. Se você abrir espaço para ele chegar nessa área, vai ser tão bom. E de repente você que andava com essa área que ninguém sabia, só você e Deus. Porque tem áreas na nossa vida que só Deus sabe daquele segredo. Só Ele e você. Mas Ele está aqui, nesse momento, para trazer liberdade. Você não andar aprisionado, nem o diabo andar lhe condenando. Toda vez que você chega na presença de Deus, que você chega para orar, o diabo faz. Mas e aquilo ali? E Jesus nessa noite Ele quer trazer libertação para todas as áreas. Ele quer ver você liberto, fluindo, correndo. Mas você precisa escolher. Escolher. E a Bíblia fala de tal forma que daquele momento a gente não escutou mais falar que Pedro andou armado, ou quando alguém foi perseguir, algum soldado foi perseguir ele, que ele reagiu da mesma forma. Ele não fez mais isso. Ele recebeu a correção. Ele acolheu com mansidão aquela palavra no coração dele. E aquela palavra produziu um efeito sobrenatural na vida de Pedro. Ao ponto, eu acho, dele dizer fazer como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a proposta do Evangelho para nossas vidas. A gente está vivendo aquilo que a gente não conseguia viver. Não vai ter graça, irmão, se a gente estiver dentro da igreja, se dizendo cristão, mas vivendo da mesma maneira, irmão. Você não está usufruindo do melhor. Você não está experimentando o sobrenatural. O sobrenatural vai começar a agir nessas áreas. E vai começar por aí. Vai começar por aí, mas não vai terminar aí. Ela vai começar em você e de repente vai alcançar a sua vizinhança, a sua família, as suas atitudes, as suas posturas. E de repente a pessoa vai olhar para você num momento de que aquela pessoa sabia que ele conhece já, diz que você tem um pavio curto, eu não sei, e vai dizer, rapaz, ele agora ele vai explodir. Com essa resposta que essa pessoa deu, e de repente vai ver você calado. Vai dizer, o que foi que aconteceu? Eu esperava que ele explodisse nesse momento, e ele não explodiu. O que foi que aconteceu? O que está acontecendo com você? E você vai ter a oportunidade de dizer, é Cristo em mim. Eu não consigo mais viver desse jeito. Eu não posso mais caminhar dessa forma. Depois de tudo isso que eu já ouvi falar, que Jesus muda a minha vida, que Jesus tem essa capacidade de mudar o interior de um homem, eu não posso mais andar dessa forma. A Bíblia fala que Nicodemos tinha o desejo de andar com Deus, com Jesus Cristo. Ele se encantava, irmãos, pela palavra de Jesus Cristo. Mas Nicodemos tinha medo de assumir
que achava bonita a palavra de Deus, de Jesus Cristo. Tanto é que a Bíblia diz que ele procurou Jesus Cristo à noite. E à noite, naquela época, não é como hoje não, que a rua é toda cheia de postes, de iluminação. Era escuro, irmãos, a rua. Naquela época de Jesus, não tinha iluminação na rua não, rede elétrica não. Então ele foi escondido para ouvir falar do Messias. E ele disse, a Bíblia fala que ele se reportou a ele como rabi, como mestre. Mas precisa se desarmar. Foi isso que aconteceu com Nicodemos. Ele disse, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Nascer de novo. E ele começou, e ele entendeu, irmãos, mas ele não quis demonstrar isso. Ele disse, como é que pode, eu já sendo dessa idade, ter que nascer de novo? E o Senhor disse, o vento sopra onde ele quer. Ouves a sua voz. O vento está soprando, irmãos, em todo momento. O vento do Espírito, nos dando a oportunidade. Esse momento é um momento de oportunidade. De coisas, de direções serem tomadas na sua vida. De destinos serem reorientados pela palavra. Tudo por causa de uma decisão sua. Hoje pela manhã eu estava dizendo que eu compartilhei um testemunho aqui de uma palavra que eu ouvi de Nelly. E ela mudou o destino da minha vida. Se eu tivesse decidido ficar diferente, como o mundo passa, pela uma dificuldade, meu destino era outro, irmão. Provavelmente eu não estaria nem aqui, mas eu escolhi Deus. Não foi agradável para mim naquele dia. Eu tinha que escolher colocar o orgulho de lado, a raiva de lado, colocar dentro de uma jaula, aprisionar aquilo ali. Eu tive que escolher, porque a proposta do Evangelho era outra para mim. Eu passar segundo a vontade de Deus por aquilo ali. Como Deus queria que eu passasse, segundo o Espírito. Não murmurando, não lamentando, não praguejando. Porque acontece muitas vezes. Rapaz, o que é isso na minha vida? Toda vez tem que acontecer isso. Não sei não, sempre comigo é assim, é uma dificuldade. Eu não sei não, para todo mundo eu vejo as coisas dos outros acontecer com tanta tranquilidade, mas comigo, pense numa dificuldade, irmão. Vai ser difícil mesmo, irmão. Com esse linguajar vai ser difícil de mudar. Mas se você fizer como a palavra diz, dando graças, crendo que já recebeu, irmãos, vai ser assim, ó. Vai ser num piscar de olhos. A Bíblia diz que nós é quem temos as bênçãos de Deus por tardia, mas elas não tardem. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Ou seja, você já está abençoado. Só falta você tomar a posse. Tomar posse, irmãos. E aí muda o foco. Porque a gente tem um costume de colocar a responsabilidade em Deus e dizer que estou esperando. Mas na verdade Deus disse, eu já lhe dei, só falta você pegar. Só que Ele disse que para você pegar não é com essa mão física não. É espiritual. É pela boca. Por isso que Ele diz, é para falar. Aquele que domina a sua língua, domina todo o seu corpo. Porque se você souber controlar a sua língua, de só falar aquilo que a palavra diz, aí você pode dizer, vão estar me chamando de fanático. Eu não sei, irmãos. Que preço você está disposto a pagar pela sua felicidade? É sua responsabilidade. Eu vou dizer de novo, eu não sei qual preço você está disposto a pagar pela sua felicidade. Mas eu quero lhe dizer que se você crer e decidir ficar com a palavra, você vai colher. Você vai colher ao tempo devido e você vai ter aos molhos. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a medida que o Senhor nos dá, ela é uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Você vai juntar os molhos, irmãos. Aos molhos. E você vai ter o que falar onde você chegar. E eu quero lhe dizer uma coisa, tenha consciência que o mundo, quando ele reconhece, ele não reconhece porque quer, não. Ele reconhece porque ele é obrigado, porque é fato. Porque ele jamais vai querer reconhecer que aquilo que um cristão diz é verdade. Mas o fato fala por si só, faz ele calar a boca. Entendeu?
Então não pense que é porque ele gostou de você, não é não, irmão. Porque a vida dele, a Bíblia fala que as obras dele são reprovadas diante da tua. Mas pelo fato que você perseverou, ele vai dizer, rapaz, a oração dele é diferente. Chama ele para orar. E não se surpreenda quando você estiver no ambiente, quando você está chegando no ambiente e as pessoas estão falando conversas que não são adequadas, palavras torpes e de repente, peraí, ele chegou. Aí você pode dizer, e o que foi? Não, nada não. Vamos mudar de assunto. E não veja que é você, não. É aquele que habita dentro de você. Ou seja, o amor de Deus vai constranger as pessoas. Deus tem tratado isso comigo, de querer esperar isso. Deseje que essas coisas aconteçam, Deus. Deseje. Deseje, nós precisamos desejar. O problema dessa geração é que ela não está desejosa, irmãos. Desejosa. Ela tem que desejar um milagre. Temos que andar mais, irmãos. Andar para quê, irmãos? Para pregar o Evangelho. Essa semana Deus estava tratando comigo. Eu disse, você tem muita coisa. O que é que adianta você ter muita palavra de Deus? Eu já fiz rema primeiro ano, fiz rema segundo ano, e tu está parado aí. Se você não fala o Evangelho para as pessoas, o que é que está adiantando? Pessoas chegam na sua frente doentes e você não faz nada. E eu confesso, irmãos, que já teve momento de timidez em mim, ao ponto de eu chegar perto da pessoa, eu vou chegar e vou só tocar nela. Eu digo que vai transmitir virtude, é? Eu fiquei olhando assim, o diabo falou, não, basta só chegar e tocar. E como é que vai saber que foi Deus, irmão? Eu digo, vai para lá, Satanás. Está repreendido em nome de Jesus. Timidez, irmão. O diabo querendo negociar. Não precisa falar isso, não. Basta falar só isso. Não, irmão. Você tem que falar tudo aquilo que Deus mandou falar. Com a proporção e a expressão que Ele quer que você fale. Se é em mansidão, vai ser em mansidão, irmãos. Se é em ousadia, intrepidez, vai ser em intrepidez. Ele é quem vai transmitir a forma que Ele quer que você fale. Agora não queira dar um jeitinho como Sara quis, não. Não queira dar um jeitinho. Porque Deus vai velar em cumprir aquilo que Ele disse. É tanto que chegou um exército, quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, o povo de Israel, e disse, e agora, Moisés? Estou parafraseando mais uma vez, irmãos. Eu acho que chegou muita gente para chegar, mas rapaz, tá vendo aí o que é que tu fez? Inventou de tirar a gente de lá, no bem bom, comia cebola, humilhado todo dia na vida, tratado feito, sabe-se lá o quê, um burro de carga, ainda veio murmurar. O cara, Deus deu a liberdade, aí fez, tá vendo? E agora? Agora vamos apanhar e vamos morrer afogado. Pergunta aí a Deus o que é que Ele quer. E a Bíblia diz que Moisés foi conversar com Deus. E quando chegou, ele diz, a Bíblia fala que meu Deus disse a Moisés, por que clamas a mim, Moisés? E ele estava querendo dizer, sabe o quê? O que vocês estão perguntando a mim? Eu não já disse que marche? Que eu vou libertar? Então se aparece, irmão, a barreira, a dificuldade, marcha, irmão. É andando. Chegou o obstáculo, Deus disse ande. O obstáculo ele vai se explodir, sair do meio, vai se abrir. Eu não sei, irmãos. Ele diz marche. Eu não já disse que avance, que vocês são livres? Ele disse desde lá do Egito, ele disse comemore a Páscoa. E o povo, mas como é que eu vou comemorar? Páscoa significa libertação, passagem. Aí ele disse, como é que a gente vai comemorar? Deus disse que é para comemorar. Irmão, comemore, não vai levar para o laboratório não. Mas peraí, eu já estou liberto. Comemore, irmão. É feita uma piada que dizem que um cara chegou na rua e o cara estava caído, aí o outro chegou e olhou e disse, rapaz, um doido chegou e disse, esse cara está morto. E o doutor foi examinando, aí disse, puxa para ali, é o cara que estava caído, disse, não estou morto não. Aí o doido olhou e disse, quer saber mais do que o doutor, é que você está morto? Está morto. Mesmo assim é Deus, irmão. Não quero saber mais do que Deus, não. A palavra de Deus é a palavra final. Não questione, não. Será que é isso mesmo? Benihim diz, irmãos, os milagres que acontecem através da vida de Benihim,
Benihim diz que quando ele percebe que está começando o mover do Espírito Santo, o Espírito Santo diz, vai. Ele fecha os olhos e sai andando, irmão. Ele não pensa nele. Ele diz, se eu parar para pensar, vai vir dúvida e vai se limitar o poder de Deus. Então, se ele coloca o sonho no seu coração, irmãos, chegou, você diz, é assim, dê um pulo, irmãos. Aleluia! Não vai achar que é o diabo que vai botar sonho bom na sua vida, não, irmão. Vai não, irmão. Ele não é bom, não. Pega junto, irmãos. Muitos de nós aqui tá numa condição que era para estar bem superior, irmãos. Porque os pensamentos de Deus vêm na sua vida e você está deixando ele passar. Já era para estar bem à frente, irmãos. Bem à frente mesmo. Mas chega o pensamento e faz, isso não é para mim, não. Isso não é para mim, não. Tá fulano de tal que ora todo dia, faz tudo aquilo. Isso não é para mim, não. É, irmãos. Deus uma vez chegou para um profeta num vale de ossos secos, num cemitério. Ele disse, homem, acaso é possível esses ossos ter vida? Ele disse, Senhor, tu sabes. Ele sabia, irmão, que não era nada impossível para ele. E Deus tem chegado para você. Coloca o desejo de um empreendimento, sei lá. Aí você fala, rapaz, isso é difícil demais. Se eu tivesse isso, se eu tivesse isso aqui, se eu tivesse aquilo. Se tivesse, irmão, não precisava mais disso. Vocês concordam comigo? Não precisava mais desse empreendimento, você já tinha. Mas Deus está colocando o sonho no seu coração. Então se apega, irmãos. Esse é o tempo de ver milagres. Nós estamos no melhor momento da igreja, que é o momento do derramamento do Espírito Santo. Deus está querendo pessoas que possam ter ousadia de pregar o Evangelho, irmãos. De crer no sobrenatural. De crer no sobrenatural na sua casa. De crer no sobrenatural no seu trabalho. É você quem vai limitar, irmão, o poder de Deus. E eu sei que Deus está fazendo porque Ele faz comigo. Está no seu trabalho, acontece, aparece um pepino, coloca na tua mão e resolve. Aí você faz, e Deus faz. E aí, é possível? Para Deus alguma coisa? É você, irmãos. Aí o Senhor vai dizer, sabe o quê? Se você disser, o Senhor sabe. Ele vai fazer. Fale. Fale. Foi isso que ele disse ao profeta. É possível, então diga aos ossos. Lança a palavra. Diga aos ossos que se juntam. Lança a palavra. E ele disse que começou a lançar palavras e começou os ossos a criarem carne, a criar ligamento, a criar pele. E de repente aquilo que era um exército, um cemitério, um exército morto se transformou num exército poderoso, numeroso. Vai ser assim na sua vida, irmãos. Na minha vida não tem nada, está um deserto, nada está acontecendo de sobrenatural na minha vida. É impossível, irmãos, isso? Para Deus mudar essa situação da sua vida? Então fala, irmãos. Começa a falar. Começa a chamar a existência. Chama a existência. O próprio Deus, ele não se limitou, irmãos. Teve que falar. A Bíblia diz que Deus teve que falar para as coisas acontecerem. E quem sou eu, mais você, para querer, no pensamento, criar as coisas? Pelo amor de Deus. Não é pelo pensamento, é pela fala. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Falei e não me calei. Aí fica, não, porque eu estava só no pensamento. Quando eu teve um momento da minha vida que eu estava com um problema de saúde, e eu não conhecia essa palavra revelada. E minha esposa já conhecia. E ela chegou e disse, e a Bíblia diz que Jesus já levou suas dores e enfermidades. Eu era cristão já. A Bíblia diz que ele já levou, mas que você precisa falar, chamar a existência. E eu, orgulhoso, para não querer ficar por baixo, eu digo, rapaz, eu já falo todo dia isso. Não, deixa eu quieto, eu já estou falando isso. Mas não falava, irmãos. Não falava. Por isso que a Bíblia diz, acolha com mansidão a palavra em voz implantada, que ela é poderosa. Aí eu disse, o que é que custa eu falar? Aí, Estela, toda vez que você for tomar um remédio, agradeça, diga assim, Deus, obrigado, porque você enviou Jesus Cristo à cruz do Calvário para me salvar, para me sarar, levar minhas enfermidades. E eu começava, eu ia pegar, tomar
o medicamento e eu dizia, obrigado, Senhor, porque o Senhor já levou sobre si minhas dores e enfermidades. E tomando, obrigado, Senhor. Obrigado. E tinha dia que eu estava com raiva porque eu estava tomando aquele remédio, eu achava ruim só. Porque eu tomava um remédio para o coração, eu tomava um remédio para tireoide e eu tomava um remédio para o estômago, porque o remédio desses outros dois estragava o estômago. Aí dava muito refluxo em mim, dava azia, dava tudo que era ruim, acontecia. Meu coração batia tão forte, irmão, que eu tava, se eu ficasse parado aqui, permanecesse parado aqui, eu fazia assim, esse movimento. De tal força que o coração batia, por causa da quantidade de hormônio. Acelerou meu coração. E eu tinha muita raiva também desse problema, porque quando eu ia escrever, eu me tremia mais do que vara verde para escrever alguma coisa. Então, quando eu estava atendendo as pessoas pensavam que eu estava insegura com alguma coisa, porque eu me tremia demais. Uma xícara de café para mim tomar, irmão, eu derramava o café todo. Tem que ser num copo. E todo dia eu teve um período mais ou menos de um mês que eu comecei a perder 1 quilo por dia. Era transpirando, suando, suando, suando. E de repente, no final do dia, começava a dar umas câimbras em mim. E dessa câimbra paralisava meu corpo, do pescoço para baixo. Não movimentava, eu não sabia. Eu fazia esforço, doía e a mão não vinha aqui para coçar a orelha. Não chegava. Não saía daqui, eu não conseguia levantar. E eu digo, Jesus, eu tenho que começar a falar a palavra. Eu comecei a lançar a palavra. Lançando a palavra, lançando a palavra. E um dia que eu fui na clínica para falar com o médico, que ele olhou o exame, bem frio, olhou para mim e disse, estou vendo aqui seus exames e aqui tem algo estranho. Eu disse, o que foi, doutor? Piorou, foi? Ele disse, não, está dizendo aqui que tu está curado. Eu digo, é o quê? Aleluia! E eu saí em estado de choque, irmão, porque até então eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu não tinha experimentado isso na minha vida. E eu cheguei em casa e disse, Estela, aconteceu uma coisa tão estranha comigo. E o que foi? O que foi que o médico disse? Piorou? O que foi? Porque ela ficou também assustada, irmãos, porque antes de se descobrir esse problema, disseram, por 2 médicos disseram que achava que eu estava com AIDS. Teve outro que disse que era um problema na cabeça. Então, todo tipo de laudo que o diabo quis implantar na minha vida, ele colocou. Mas a gente não recebeu isso, irmãos. Minha esposa, graças a Deus, para a glória de Deus, ela conhecia já essa palavra revelada. Quando o médico chegou, ela chegou no último médico que descobriu de fato qual era o problema que eu tinha naquela época. E ela disse, doutor, eu estou chegando aqui com 3 diagnósticos do inferno. Ela disse desse jeito. E eu não aceito nenhum desses 3, doutor. E eu vim para você dizer o que é que meu marido tem. E o médico chegou e olhou assim, assombrado. Tenha calma, senhora. Ela disse, não, tenha calma não. Você não vai nem dizer ao meu marido, porque já disse a ele lá, um outro médico disse que ele está com AIDS. E eu fiz o exame de AIDS, irmão, deu negativo. Fiz o exame que disseram que era um tumor maligno, deu negativo. Aí quando eu cheguei para ela que eu disse isso, ela disse, o que foi que o médico disse? Ele disse que eu estou curado. Menina, ela deu um pulo. Eu não disse a você que a palavra funciona? Aleluia! E ela vai funcionar com você, irmão. Para a glória de Deus, para que você possa glorificar e ter o que contar. Ter o que contar como Davi. Quem é esse incircunciso que está se levantando contra você? Ele foi comigo contra o leão, contra o urso, e não vai ser diferente não, esse gigante. Veja, perceba que Davi tinha o que contar. Davi tinha experiências com Deus. Experiências de livramento que aconteceram em circunstâncias na vida de Davi. E Davi tinha o que contar. E você, como cristão, você deve ter o que contar. Você deve ter o que contar. Eu não sou mais o mesmo, eu fui lavado. Eu fui remido pelo sangue de Jesus. Eu era assim. Eu gostava disso. Mas hoje eu não faço mais. Eu não faço mais. Agora se permita. Jesus, em um determinado momento, chegou para Pedro e disse, Pedro, eu vou lavar seus pés. E ele disse, nunca que você vai lavar meus pés. Não vou deixar você fazer isso comigo, não. Ele achou que ia ser um absurdo Jesus fazer isso para ele. E Jesus disse, se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. Ele disse, então lava todo o meu corpo. E tem área que Jesus está querendo dizer, eu quero lavar. Eu não sei se você está dizendo, Senhor, nunca que vai acontecer isso. O Senhor precisa tratar isso.
O Senhor quer tratar essa área na sua vida. Só depende de você. Agora eu quero lhe dizer que vai ser sobrenatural. Sobrenatural. Ouse, irmãos. Decida sair daqui. Essa palavra já está terminando. Mas o que você recebeu não pode terminar aqui. Seu futuro vai ser mudado. O Senhor falou conosco lá nos conselheiros que Deus estava tratando conosco, nos dando a capacidade de mudar destinos. Mudar destinos. De que forma, Edir? Lançando a palavra. Você vai mudar o destino. Uma pessoa que estava destinada a ir para o inferno e ela vai para o céu. Uma pessoa que estava destinada a acabar o casamento e está no casamento, vivendo em harmonia com sua família. Mas para isso você precisa crer. Você precisa ousar. Ousar. A palavra do momento é essa. Ouse. Ouse. Que você não vai ser reprimido. Em nome de Jesus. Eu queria chamar o Ministério Louvor. Aleluia.